Saúde os irmãos e irmãs e amigos no nome de Jesus. Vamos ler no Salmo de número 89. O Salmo de número 89. Versículos 34 a 37. Salmos de número 89, 34 a 37. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Que o Senhor nos ajude a compreender esse texto das Escrituras e ainda na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz assim o livro: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Teu altar, estamos celebrando o Teu nome, agradecendo as firmezas da Tua promessa, a firmeza das promessas feitas ao Teu povo, Senhor. Estamos aqui confiando, confirmando as Tuas promessas eternas. Abençoe o Teu povo aqui presente, estende as Tuas mãos e toca em cada coração. Repreende todo mal, toda perturbação e derrama a Tua graça sobre a nossa vida nesta noite de celebração e de gratidão ao Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs. Nós temos aqui um pedido do irmão Nerim, em favor da irmã Sula, que está precisando das orações. E a gente vai orar ao nosso Deus, interceder pela nossa irmã. E queremos também avisar aos irmãos as reuniões que teremos essa semana. Vocês já receberam o boletim, já deve estar aí no seu zap. E veja lá, até onde você pode e deve ajudar no trabalho da casa de Deus. E também queremos avisar a Igreja do Senhor que no dia 27 do corrente, que é na outra terça-feira, eu tomei emprestado a terça-feira, dia 27, cadê a presidente das obreiras? Não veio? Está melhor, né? Pedi emprestado a terça-feira
para o culto de gratidão ao Senhor, pelo 30º aniversário do pastorado aqui na igreja em Apodi. A gente tem muito o que agradecer pelo trabalho realizado durante essas 3 décadas. Na verdade, é na outra terça, dia 27. Na verdade, a nossa igreja tem sido ricamente abençoada e tem desempenhado um grande trabalho em todas as áreas da evangelização, do discipulado, missões e por aí vai. Tudo quanto você imaginar, a nossa igreja vem desempenhando para a glória de Deus. A gente agradece e certamente iremos louvar ao Senhor por aqueles momentos de gratidão. Desde já, todos estão convocados e vamos estar juntos para a glória do nome do Senhor. Sei que não haverá aglomeração. Alguns obreiros da região estão querendo vir, mas a gente está tentando ajudar, conscientizar, para que não haja aglomeração. E aniversariou ontem a nossa irmã Thalita, a esposa do pastor Arthur Batista. E hoje quem está aniversariando é o Felipe, filho do diácono Adriano. Deus abençoe. Parabéns aos aniversariantes, os que eu não sei também, esses 2 só que eu estou sabendo. Se tiver mais alguém, a gente estende a nossa prece para que você seja também ricamente abençoado. Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, nós vamos hoje refletir um pouco sobre as promessas do Senhor. Em um tempo de muita escassez de fidelidade, a gente repousa com segurança, com alegria, nas promessas do nosso Deus. É muito comum a gente ouvir irmãos e irmãs e amigos, pessoas, de um modo geral, dizerem que só confia nas promessas de Deus. Não confia nas promessas dos homens. Eu diria que nem tanto ao mar e nem tanto à salina. Porque se a gente for reparar direitinho, a gente acredita mais nas promessas dos homens. A realidade é essa. Não era para ser. Era para ser do jeito que o dito popular reza. Eu acredito mais nas promessas de Deus. Porque esse é o ensinamento escriturístico, bíblico, para o nosso bem. Na verdade, quando a gente olha para
as promessas de Deus, a gente descansa de tal modo que as tempestades, os obstáculos, parecem não existir. Porque a gente descansa. Você sabe o que é descansar? Todo mundo sabe. Tem coisa melhor do que você, quando está cansado, encontrar um lugar para descansar? Eu que já andei dezenas de léguas a pé, toda hora do dia e da noite, entendo bem o que é isso. E você chega cansado, quase sem poder andar mais, e encontra um lugar para repouso, para descanso, por mais simples que ele seja, mas é uma riqueza a gente descansar. A fadiga. Houve um tempo que eu andei muito, e andava de pés, que não tinha como ser de outro jeito. E eu andava tanto que inchava os pés. E os irmãos observavam: pastor, você está doente do coração, os pés inchando. Há tanta gente com a facilidade de descobrir a doença dos outros, né? Na verdade, quem é doente do coração tem a tendência de inchar as pernas, os pés. Mas nem todo mundo que incha os pés e as pernas está doente do coração, não. Não vá nessa, não. Eu tive uns problemas, não sei o que foi. E a pressão, acho que foi a pressão que subiu. Eu tinha dado uma comida de canjica meio alentadora. E no outro dia o mundo amanheceu com mais de 1000 rodando. Não parava não. E eu tinha que naquele dia viajar para Cajazeiras, na Paraíba, e eu disse: eu não vou deixar de ir para Cajazeiras só por causa dessa tontura, não. Eu sei que o carro vai para frente e o que vai rodar, roda e o contrário, mas o carro vai para frente. E aí enfrentei a estrada, aí eu dirigindo. Era eu rodando dentro do carro e o carro andando para frente. Deu certo. Mas alguns irmãos aqui souberam. E alguns descobriram logo que houve uma profecia que eu ia voltar dentro de um caixão. É nesses momentos, irmãos, que o descanso funciona. Uma irmã falou, uma irmã profetizou que Maria Helena ligou para mim. Foi você, Maria Helena, que ligou? Ligou para mim, aperreada, que o senhor tinha falado, não sei quem, que eu ia voltar dentro de um caixão. Eu disse: olha, isso é prova de que eu não sou indigente, eu vou ter um caixão para me enterrar. E qual foi o meu consolo? Descansar nas promessas de Deus. Eu vou morrer, eu não tenho problemas com a morte. Aliás, é uma coisa que crente nenhum deve ter, é problema com a morte.
eu não quero morrer. Eu não quero. Se você interpretar que eu estou doido para morrer, não quero morrer não. Mas pensa que eu passo um segundo pensando na morte? Eu penso na vida. Eu quero viver, eu nasci para viver. Agora não ando com medo da morte em canto nenhum. Porque se eu tiver medo, eu vou morrer, se não tiver, eu vou também. Então é melhor morrer com coragem, do que olhando para trás ver se a morte vem bem pertinho. É pior. Depois, irmãos e irmãs, não há nada melhor do que a gente descansar nas promessas divinas. Um núcleo missionário dos nossos, aqui perto da gente, e o obreiro que está lá, o obreiro que está lá não, é assim, ele não queria ficar e nem queria sair. Quer dizer, dá um problema danado para a gente. Mudar já é uma tribulação do tamanho do mundo. E quando o sujeito que está lá nem quer ficar e nem quer sair, imagina. Aí, numa certa altura da conversa, eu tentando ser bem cuidadoso com ele, quando ele disse assim, o pastor não tem quem colocar aqui. Tem? Eu disse, tem. E quem é? É irmão fulano de tal. Ele disse, agora me desanimou. E eu disse, por quê? Porque esse irmão aí já me prometeu não sei quantas vezes e já falhou não sei quantas vezes comigo. Digo, foi. E o irmão, eu perguntei a ele, nunca falhou com ninguém? Sim, quer dizer que a gente falha, que a gente é fraco. Eu digo, irmão, a fraqueza toma conta da gente sem a gente planejar, sem a gente querer. Então, a gente tem que fazer o quê? Acabar com esse negócio. Eu já sei que os homens são falhos, tanto quanto eu sou. Nós, os humanos, somos da mesma estirpe. Saiu todo mundo de um balaio só. Tudo de natureza caída, é ou não é? Tudo de natureza estragada, viciada, atribulada. Então, todos nós estamos no mesmo nível. Não, pastor, mas eu oro muito. Mas enquanto você está fazendo promessa, você não está orando. É aí que reside o perigo. Se você orasse direto, você não parasse. Mas acontece que a gente para. Não tem quem aguente orar emendado, como cantiga de grilo. Não tem. Então, enquanto a gente para, é nessas paradinhas que a gente cai em contradição. Então, a gente tem que abandonar isso. E, em segundo lugar, a gente tem para onde correr, que são as promessas de Deus. Você deve buscar conhecimento,
mais na convicção de que as promessas de Deus não falham do que nas promessas dos homens que falham. Mas a nossa desgraça inteira é que a gente não apela, não busca, não atenta para essa grande verdade. Os homens são falhos, eu também sou falho, mas olhe, tem um Deus que as suas promessas nunca falharam e não falharão. Quem acredita diz amém. Não falharão. Não, nunca. Nunca. Agora tenha cuidado, porque eu já vi muita gente aperreado, que a gente tem que separar as coisas direitinho. Mas um irmão profetizou isso e assim não aconteceu, mas é problema do irmão, não é de Deus não. O irmão era um mentiroso, que usou uma afirmação em nome do Senhor, que o Senhor não mandou ele falar. Então, é coisa do irmão, mais uma vez, que falha. Mas quando Deus promete, o mundo revira, o mundo roda, o mundo se abala, se transtorna, os montes se transtornam para o meio do mar, como diz a Bíblia. Mas as suas promessas permanecem para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, eternamente. Nós lemos esses versículos aí que chamam a nossa atenção. Ora, irmãos e irmãs e amigos, o Senhor diz a Davi, e houve um tempo aqui que o pessoal, para identificar quem era o Davi, dizia o Davi da Bíblia, e está certo, é o Davi da Bíblia. Não vai pensar que sou eu não, eu não tenho esse cartaz todo não, quem tem é o Senhor. O Senhor disse a Davi: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência darei, ou durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Todos os dias o sol está lá. A gente pode até não vê-lo, mas ele está lá. E a Bíblia, e ele diz ainda: será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. As promessas do Senhor são assim. O escritor da carta aos Hebreus, portanto, nos aconselha que devemos guardar firme essa convicção. Eu acredito nas promessas de Deus, não é por nada não é porque meu pai, minha mãe, meus ancestrais eram crentes, eu nasci na crença. E uma irmã essa noite me disse: eu tenho mais de 40 anos de crente. Eu digo: minha irmã, eu nasci na crença e não estou achando que é vantagem, não. Vantagem é a gente confiar no Senhor, acreditar no Senhor, estar firme. Guardemos firme a convicção da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, essas promessas de Deus, elas carregam consigo algumas características
que nos dão a oportunidade de conhecer melhor o que elas representam para o crente, irmãos. Quais são? Algumas só, porque são muitas. Primeiro, elas não falham. Elas não falham. Nós já dissemos isso. E o livro diz também. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, diz a palavra: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem mesmo uma só palavra, nem mesmo o que, irmãos? Uma palavrinha, uma. Isso é a Bíblia que diz, e eu acredito cegamente. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, o seu servo. Isso é que é Deus. Ele fala e não falha. E é por isso que o crente pode e deve confiar. Em segundo lugar, essas promessas são garantidas pelo poder divino. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Aí está o crivo da garantia divina. Ele nos prometeu, ele cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, as promessas do Senhor são fundamentadas em Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nós lemos: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para que a glória de Deus seja por nosso intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é sempre o sim e o amém, quer dizer, ele não tem duas histórias. Só muda a palavra, amém, sim, assim seja. Em quarto lugar, elas são de valor infinito. Elas são de valor infinito. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, diz o livro: desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que isso significa é que o valor dessas promessas é infinito, não tem fim. Não tem fim. Pode acreditar. E por último, essas promessas culminam, terminam, desembocam na vida eterna. Na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 25 diz: e esta é a promessa que ele nos fez. O quê? A vida eterna. Então eu sou crente, não é porque leio a Bíblia, não, eu leio. Eu sou crente, não é porque medito na Bíblia, não, medito. Eu medito, eu oro, eu leio, eu canto, eu celebro.
porque eu acredito nas promessas daquele que graciosamente, espontaneamente, soberanamente me fez grandes promessas. O importante, interessante e glorioso de tudo isso, hoje a gente vê muita gente falando em promessas que nos dão a impressão que as promessas são só para elas, como se elas fossem uma coisinha de Deus à parte. E o mundo imenso. Eu nem sei quantos milhares de crentes existem no mundo, mas as promessas de Deus todinhas é só para mim, que eu sou bacaninha para Jesus. Eu tenho um lugar especial no coração de Jesus. E por isso as promessas não, irmãos. A gente se engana redondamente. As promessas do Senhor, vocês viram aí, elas são infinitas. Elas alcançam o mundo inteiro. Onde tem um crente, em qualquer parte desse globo, em qualquer parte dessa terra que Deus nos deu, um crente, uma crente, estão cobertos da promessa, ou das promessas de Deus. Aleluia! Porque Ele assim determinou. É Ele quem faz assim. É Ele quem determina assim. E eu não posso dizer, Senhor, me dê as promessas só para mim. E nem posso pensar que as promessas dele estão destinadas somente a mim. Elas estão destinadas especialmente ao povo dele, à igreja dele, ao povo redimido, ao povo transformado. E a gente deve descansar. Isso não quer dizer que você não vai ter dor de cabeça, mas isso quer dizer que a dor de cabeça vai aumentar. Porque a gente enfrenta tanta coisa por parte de quem não lê a Bíblia. Não é? A gente enfrenta e deve enfrentar com alegria. Mas, na medida que a dor de cabeça chega, a alegria deve chegar no coração. Não tem aquele hino que a irmã Edneide Penha cantava sempre aqui? Eu hoje estou bem, mas eu já tive mal. Eu tive mal. No passado eu tive mal, mas agora eu estou bem. Mas, irmão, você tem muito dinheiro, então quem foi que disse que dinheiro faz o bem, só o bem ao coração do crente? O crente é movido à esperança, o crente é movido à alegria, o crente é movido à convicção, o crente é movido pela fé, o crente é movido à base de valores indestrutíveis que o Senhor construiu para dar a cada um dos que amam a sua palavra e vivem para a sua glória. Aleluia! Falta a gente tomar posse dessa verdade. A escassez de confiança é grande. A escassez
de palavra firme é maior ainda. O camarada faz um negócio aqui, de manhã, de tarde já está com outra conversa. É assim mesmo. Você esperava o quê? É assim mesmo. Agora você nota que as promessas de Deus não são eternas. Ele prometeu no começo a Adão que o filho vinha, e o filho veio e morreu no nosso lugar. E o Senhor disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E o filho veio, os tempos passaram, aos séculos, e no tempo certo o filho veio e mastigou a cabeça da serpente. As promessas que ele deu a Abraão e a todos os que antes de Abraão vieram, e a todos os que depois de Abraão vieram, e a todos quantos em nossos dias estão, e a todos quantos depois de nós virão, todo esse povo gozará da riqueza das promessas daquele que é o Senhor da nossa vida. Se você acredita, dá uma salva de palmas para o dono das promessas, que nos faz reviver, que nos faz renascer, que nos levanta da cinza. Vamos ficar de pé. Você que ainda não tem a Jesus está perdendo tempo. Você que ainda não confia nas promessas, Ele é fiel. Há quantas pessoas que eu já ouvi e os irmãos já ouviram. Se eu soubessem, dizem elas, se eu soubesse, teria aceitado mais cedo. Então perderam muito tempo. É ou não é? Perderam o tempo. E tempo é como dizem os ingleses, time is good, tempo é ouro. É ouro. E você não pode perder ouro. Consequentemente, não pode perder tempo, que o tempo lhe proporciona